Eu parei de competir? O que tá acontecendo? Que eu não tô em preparação? Que ano passado eu competi várias vezes, esse ano eu não tô participando dos campeonatos. Oiê, galera do meu canal! Quem é viva sempre aparece. Voltei aqui pra bater um papo com vocês e hoje eu vim trazer um tema super importante que vocês sempre me pedem pra contar pra vocês, que é como eu comecei a competir, como eu comecei a minha trajetória no fisiculturismo. E também tá surgindo muita pergunta de: eu não vou competir esse ano? Eu parei de competir? O que tá acontecendo? Que eu não tô em preparação? Que ano passado eu competi várias vezes, esse ano eu não tô participando dos campeonatos. Então eu vim contar pra vocês desde o comecinho e o que está rolando, né? Como eu comecei a competir, então. Eu sempre gostei de me exercitar, mas eu comecei a ficar mais empenhada na academia mesmo na pandemia, né? Que eu acho que muita gente entrou pra esse mundo, assim, da academia, de treinar e tal, nessa época. Eu comecei também a trabalhar com o Instagram, com as redes sociais ali em 2020, então uma coisa foi levando a outra. Eu gosto muito dessa parte de comunicação, de inspirar, de ajudar as pessoas, né? Comecei a cursar nutrição também na época da pandemia. E uma coisa levou a outra, e além de eu treinar, eu também estava correndo nessa época, isso ali em 2020. Eu já tinha um físico que tinha secado bastante, eu tinha assim um pouquinho de massa muscular, bem pouco, mas eu era bem seca, e isso chamava muito a atenção das pessoas. Então eu chegava na academia e as pessoas perguntavam: tu compete? Tu é fisiculturista? Eu nem sabia direito o que era, tá? Várias pessoas no meu Instagram comentavam, perguntavam e tal, e eu comecei a me interessar. Até que um dia um amigo de uma amiga minha de Santa Catarina, que é treinador, me chamou no Instagram e falou: oi, eu sou amigo da Júlia e tal. Jonathan é o nome dele, que foi o meu primeiro coach. E ele falou: notei que tu tem muita linha da categoria biquíni no fisiculturismo e tudo mais, tu não tem interesse em competir? E eu lembro que nessa época eu já tinha algumas sementinhas plantadas na minha cabeça, e eu dei abertura para ele me explicar e tal. Ele me mandou as fotos de algumas atletas, porque antes eu tinha aquele pensamento de que fisiculturista era muito grande e tal, e eu não queria, né, porque eu sou bem magricelinha e tal, eu queria ser mais slim. E quando ele me mostrou do que se tratava a categoria biquíni, eu logo me apaixonei, assim. Comecei a acompanhar muito a Isa Pessini no começo, né, nossa Miss Olímpia, a Amanda Marques, a Bruna Toigo também. Então foram atletas que eu comecei a acompanhar e comecei a me interessar, né, comecei a olhar os campeonatos. E aí o que ele falou pra mim: eu vou fazer um protocolo pra ti se tu quiser, de treino e dieta, e aí sem data. Conforme o teu físico for respondendo, se tu te interessar, a gente marca uma data e tu sobe. E aí eu já tava super empenhada, super empolgada, né? Já tava querendo competir. Foi em 2000, quando ele me chamou, acho que foi ali em 2021. Aí em 2022 a gente fez todo um trabalho, em 2023 eu acho que foi que eu estreiei no Correia Classic em Balneário. E ali eu já ganhei top 1 na estreantes, na Novice e na Open D, que é a minha categoria, né? Biquíni. Eu só não ganhei o overall. Então é óbvio que eu saí super empolgado do campeonato, né? Tive um resultado super positivo e quis continuar competindo. E desde ali, gente, eu me apaixonei pelo esporte. Me identifiquei, me senti que aquele era o meu lugar. Sabe, eu acho que muitas vezes na vida eu sentia que eu não me encaixava em algumas rodas de amigos, em algumas festas, em algumas situações. Eu me sentia às vezes meio fora, sabe? Como se eu fosse diferente das pessoas. E quando eu competi, quando eu pisei no palco a primeira vez, eu senti que aquele era o meu lugar. De verdade, assim. E desde ali eu entrei nessa de competir, de me preparar, e sempre fui evoluindo. Fiz bulking, fiz cutting, competi várias vezes. E ano passado, pra quem acompanhou aí a saga, eu tava com um físico muito bom e encaixado, que tava assim, eu tava bem esperançosa pra buscar o meu cartão profissional, né? Quando eu competi por competir, gente. Eu nem sabia o que era cartão profissional, né? Com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia e eu comecei a ir atrás do meu cartão profissional ano passado, que foi quando o meu físico estava mais maduro, né? Porque a gente ganha maturidade muscular e densidade muscular com tempo de treino, né? Com tempo de treino, tempo de dieta, com finalização, com ajuste de físico e tal. E cada vez mais o meu físico foi ficando mais encaixado, mais maduro. E eu tive vários resultados positivos ano passado, né? Ganhei vários top 1 na minha categoria. Ganhei um overall também ano passado, mas não consegui conquistar o meu cartão. Só que o que acontece? Quando a gente tá em preparação, gente, a gente fica num ritmo muito frenético, sabe? Além da gente estar comendo pouco, a gente tá fazendo muito cardio, tá treinando muito intenso. E a gente fica focado só naquilo. A gente fala só daquilo, a gente respira aquilo, a gente vive aquilo.
sabe? Eu não sei viver uma preparação de outra forma. Por mais que eu leve bem, eu não fico assim, intolerante, eu não fico antipática, eu fico inclusive muito sorridente, as pessoas até se admiram, né? Mas eu não acho que preparação é desculpa pra gente tratar mal ninguém, pra gente explodir com ninguém, e eu nunca vou apoiar isso. Só que a gente acaba ficando mais introspectiva, com menos sentimentos, assim, a gente acaba levando o nosso corpo ao limite. Ano passado eu fiquei muito apática, sabe? Porque tu entra num modo robô que é necessário. Porque o que gera resultado, principalmente em uma preparação de fisiculturismo, é a repetição. É todos os dias tu fazer as mesmas coisas. E é isso que, inclusive, faz com que uma preparação seja mais tranquila, né? A gente ter o mínimo de variáveis possíveis. A gente não ficar inventando coisas, a gente tem uma rotina para seguir. Só que a gente fica tão metódicos que qualquer coisinha que muda na minha rotina nessa fase, eu fico muito nervosa. E é uma coisa que eu não consigo controlar. Se tiver que mudar meu horário de treino, eu já fico nervosa, eu fico ansiosa, aí eu já fico pensando, às vezes fica trocando muita dieta, no outro dia tu não sabe o que vai acontecer, se o teu coach vai mudar ou não vai mudar, tu tem que mandar atualização. É uma vida dedicada àquilo, de muita abdicação. E quando eu digo abdicação, não é apenas de não comer as coisas, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, gente. Antes de competir, eu já não ligava se eu tava num lugar, eu não queria comer uma coisa, as pessoas iam comer, eu não ia comer, enfim, pra mim isso é muito tranquilo. Mas a questão da restrição e da abdicação é de tu não ter energia mesmo e vontade de outras coisas. Então tu tem que abrir mão de momentos, às vezes com a família. Ano passado, às vezes, meus pais estavam aqui e eu, por mais que eu tivesse com eles presente de corpo, eu não estava presente de alma, sabe? Então eu fiz várias viagens que eles me acompanharam para competir, só que eu não aproveitava a viagem, né? É óbvio, porque eu estava indo para lá para competir. E essas coisas estavam me deixando muito apreensivas, porque eu queria estar com eles, porque a vida tá passando, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a família, eu valorizo muito os momentos. Se eu puder ou não comer, isso não me importa. Mas a questão de eu conseguir dar atenção e de me sentir presente no momento. E quando tu tá em preparação, tu só consegue pensar na preparação. A gente acaba se tornando um pouquinho, não um pouquinho, muito egoístas, tá? Porque é necessário. Tu tem que pensar no teu cardio, na tua dieta, tu tem que fazer tudo que tu tem pra fazer, tu não pode, tipo, abrir mão de nada, e tu tem que fazer com excelência. Pelo menos se tu tá com essa cabeça de querer ganhar, de querer buscar o teu cartão profissional. É assim que um profissional age, né? É o teu trabalho. Então não é só treinar, só fazer dieta, é um treino de um atleta, entendeu? Então a tua vida vira aquilo ali. Só que é diferente de qualquer outro esporte, e sem querer menosprezar ou minimizar ou falar que é mais fácil outro esporte. Mas é diferente de um esporte, sei lá, de um vôlei, que tu vai lá e treina e vai pra casa e deu. Não, um fisiculturismo é 24 horas por dia, entende? É controlando água, é controlando toda a alimentação, não é só o momento do treino ali, entende? Então tu vive, tu vê os dias passando e tu repetindo as coisas e quando tu vê foi um ano, quando tu vê foi um mês. Então, assim, ano passado, chegou no meu último campeonato e aconteceu uma situação bem complicada comigo, que eu perdi a minha chamada pro palco. Aconteceram várias coisinhas, assim, que deram erradas ali naquele dia, e eu ia ganhar a colocação de terceiro lugar, tá? E quando eles me chamaram, eu não tava ali pra receber o prêmio, foi o maior auê, eu chorei, eu fiquei muito mal, eu não consegui receber a premiação, e isso me deixou muito triste. E quando isso aconteceu, eu fiquei me perguntando por que que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo, sabe? Eu sempre faço tudo tão direitinho, tão certinho. Gente, eu não erro em nada, sabe? Eu faço 1000% as coisas que me passam pra fazer. E aquilo me deixou tão chateada que eu até tinha mais um outro campeonato final do ano que valia cartão profissional e eu falei, não, eu não posso mais. Tipo, esse ano eu não quero mais competir. Eu preciso dar uma pausa pra minha cabeça, senão eu vou pirar, né? Eu meio que tive um burnout, assim. Depois desse campeonato eu chorei, assim, vários dias. Eu fiquei muito mal, muito mesmo, assim. E não foi nem só pela questão de eu ter perdido a chamada, foi todo, eu acho que o estresse, aquilo ali foi a pontinha do iceberg que estourou e que eu percebi o quão cansada eu estava. E não tô aqui reclamando, gente, eu acho que competir é um privilégio, não acho que seja que a gente tem que ficar reclamando, mas eu tô aqui expondo o porquê e o que eu estou passando agora e por que eu decidi dar uma pausa nos campeonatos. E eu percebi que eu achava que eu tava bem, mas eu não tava. Eu tava muito cansada, eu tava muito exausta, porque por mais que o meu corpo aguentasse o ano inteiro, e eu aguento, tanto que eu estou mantendo um físico seco agora, treinando, fazendo cardio, dieta, enfim,
a cabeça, a pressão de estar em preparação, de tu tá ali subindo e fazendo desidratação e ficando sem tomar água o dia inteiro e carb up e controla sal e controla isso e controla aquilo, essa pressão ela deixa a gente muito estressado, muito autovigilante, hipervigilante, sabe? E se tem uma coisa que deixa a gente ansiosa é quando a gente quer controlar toda a nossa vida. E nós somos seres humanos, tá? Por mais que a gente consiga controlar muita coisa, tem muita coisa que foge do nosso controle. E essa justamente é a graça também da vida, né? É a gente viver momentos que vão acontecer, conhecer pessoas, ter experiências. E eu parei pra pensar nisso e parei pra ver o quanto eu tava cansada, o quanto eu tinha que olhar pra mim, Luísa pessoa e não Luísa atleta. Eu aguentaria mais uma preparação? Aguentaria. Mas eu não queria. No último campeonato, eu tava ali no backstage, eu tava pensando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu queria estar em casa, sabe? Eu queria estar treinando, comendo minha comidinha ali, sem ter que estar passando sede. Percebi que eu não tava mais com um brilho no olho de competir ano passado, sabe? Porque eu tava emendando um campeonato no outro e pensando só no objetivo final. E eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito o processo, porque é isso que eu amo treinar, eu amo fazer dieta, e eu faria isso e eu vou fazer isso para sempre na minha vida, independentemente de competir ou não. Competir para mim é uma consequência. Eu não faço o que eu faço só para subir num palco. Eu subo num palco pelo que eu faço, entendem a diferença? Então eu vivo isso, eu sou atleta, independentemente de estar em preparação ou não. Só que eu percebi que eu precisava de uma pausa, principalmente para a minha cabeça. Essa foi a melhor decisão que eu tomei, tanto que tá todo mundo falando que eu tô mais leve, que eu tô mais bonita, meu cabelo, a minha pele, eu tô mais feminina, né? Os meus sentimentos estão mais aflorados, eu voltei a me permitir sorrir, a sentar num restaurante sem ter hora pra ir embora, porque antes, por exemplo, mesmo que eu fosse num restaurante que eu pudesse fazer uma refeição livre, que eu tinha com frequência, era aquela coisa, tem que ser tal refeição livre, porque é um refeed, né? Tem que ser tal coisa. E no outro dia eu já tava nervosa que eu tinha que vir pra casa, que eu tinha que acordar, que eu tinha que fazer cardio, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Tinha vezes que eu tinha que fazer 1 hora de escada de manhã, um treino de 2 horas da tarde, mais um cardio de noite, mais ensaio de poses. Então, assim, eu tava exausta. Eu tava exausta mentalmente. E fisicamente, mas mentalmente. Então eu precisava dessa pausa, sabe? Desse ano sem pensar em evoluir, sem pensar em obrigação de construir tal coisa, porque assim, outra coisa que eu estava comentando é ser atleta é um pouquinho cruel, sabe, gente, de fisiculturismo. Por quê? Porque a gente visa a estética, né? Então não é só a performance. Então tu sabe o que é, tu tá no melhor shape da tua vida. Tu tá assim, ó, sem gordura, tu tá perfeita. Tu ter um corpo que qualquer pessoa morreria pra ter e tu olhar e tu só conseguir enxergar uma gota, um ombro, tu conseguir só olhar os defeitos, quando tu tá em preparação é isso. E hoje em dia, que eu não estou em preparação, eu tô com o físico que eu gosto. Eu gosto de ficar assim mais sequinha, né, menos volumosa e tal. E eu me olho e eu vejo um corpo, né, eu vejo um shape, eu vejo um corpo que eu gosto, que eu não mudaria nada. Eu tô muito feliz com o meu corpo. E eu sei que o meu físico tá super competitivo e tal, se eu quisesse subir agora, enfim. Mas eu não queria esse ano ficar só olhando pros defeitos, ficar só olhando pra um glúteo, pra isso, pra aquilo, porque eu tenho que evoluir. Eu queria olhar pra mim como pessoa, sabe? Eu queria treinar com vontade, fazer minha dietinha com vontade. E é o que eu tô fazendo. E o resultado ele vem, eu não tô deixando de evoluir, né? Eu tô treinando com gosto, só que eu tô sem aquele peso, sem aquele nervosismo, né? Precisava desse tempo pra cabeça, ninguém aguenta ficar em preparação o ano inteiro, né? E ano passado eu fiquei praticamente o ano inteiro em preparação. Não tô dizendo que isso foi errado, né? Mas foi uma experiência que me sobrecarregou. Todos os campeonatos foram importantes, foram muito especiais pra mim, mas essa pausa também está sendo importante, né? Quando eu vou voltar? Eu vou voltar a competir? Provavelmente sim. Mas eu não tô com uma data na cabeça porque eu não quero fazer as coisas correndo. Eu acho que a pressa, ela tira a graça das coisas, né? Subir por subir só pra ganhar, é claro que eu sempre quero subir pra ganhar, mas eu quero dizer, tu só ficar naquela busca desenfreada pra pegar o pro, pra ganhar e não sei o que, tira um pouquinho a graça das coisas. Então, os meus planos são, eu estou agora cuidando da minha dieta, dos meus treinos, eu tô fazendo o que eu sei que dá certo pro meu físico, sem ninguém me cobrando,
Eu mesma já me cobro demais, né? Mas eu tô vivendo um dia de cada vez. Eu tô aproveitando a minha família, eu tô aproveitando aqui o meu apartamento que eu consegui me mudar e eu tô super feliz aqui. Agora eu botei os meus quadrinhos, né? Esse é um outro vídeo que eu posso trazer aqui que muita gente me pergunta sobre morar sozinha e tal. E eu amo morar sozinha, tô curtindo muito essa fase. Que ano passado eu me mudei de apartamento, mas eu não consegui nem curtir essas coisinhas, sabe? Pequenas coisas da vida. E é uma frase que eu vi esses dias. Se a gente não para pra celebrar as nossas conquistas, a vida ela só vira uma lista infinita de tarefas que não acaba nunca. Né? E a vida ela é tão efêmera, ela pode acabar a qualquer momento. Então a gente tem que sim se cobrar, como eu sempre falo aqui, a gente tem que ter disciplina pra buscar as nossas coisas, né? Eu nunca vou deixar de ser disciplinada, focada, eu sou até demais. Só que eu quero também ser mais leve comigo mesma. Não preciso correr. Eu não dependo disso, não dependo de um cartão profissional. O meu trabalho eu faço nas redes sociais, eu sou nutricionista, eu ajudo as pessoas todos os dias. E é isso que me brilha o olho. É o contato que eu tenho com vocês, sabe? É eu poder inspirar pessoas. E ano passado, com essa busca desenfreada pelos campeonatos, eu acabei me perdendo um pouquinho da minha essência. Eu não estava mais feliz. E o objetivo da vida é a gente ser feliz. A gente não é definido pelo que a gente faz. Tu não é o teu trabalho. Tu exerce uma profissão. E tu tem as tuas qualidades, os teus defeitos, os teus hobbies. Mas quem tu é um compilado de coisas, né? E eu acho que o mais importante é a nossa essência. Eu tenho muito orgulho da minha essência. Que eu acho que é justamente o que me conecta com as pessoas. Eu não quero me perder disso. E eu precisava desse ano, e estou precisando desse ano para me reconectar comigo mesma. Eu vou voltar, provavelmente, não sei quando, não vou dizer datas aqui, mas quando eu me sentir com vontade, sabe? Eu quero ter vontade de subir e de estar feliz naquele momento fazendo aquilo, entende? Então, o meu objetivo desse ano, o que eu coloquei ali no meu caderninho de metas, o objetivo principal era estar mais presente nos momentos. Porque nada é mais precioso na nossa vida do que o tempo. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso, é o que não volta. Normalmente a gente está sempre pensando no que a gente tem que fazer ou se martirizando pelo que a gente fez. E a vida é o presente. É uma luta constante a gente conseguir olhar o presente. Então eu acho que é isso que eu tô fazendo esse ano. Eu tô me dando a chance e o direito de estar presente, de fazer o que eu tô com vontade, que eu tô fazendo as mesmas coisas que eu já fazia, mas sem aquela pressão de um resultado estético ou de um troféu. Então o troféu é consequência, o palco é consequência, e eu vou voltar quando isso estiver me realizando e me fazendo feliz. E eu quero agradecer as milhões de mensagens de vocês, a todo mundo que tá sempre torcendo por mim. Esse vídeo é mais um bate-papo mesmo, eu abrindo meu coração pra vocês. Eu tô muito bem, tá? Realmente passei por um momento difícil no final do ano, várias coisas, inclusive problemas pessoais, e tudo juntou. Mas eu voltei mais forte, estou aqui mais forte, estou aqui com vocês. E é isso, gente. Eu já tive muitas conquistas, sou muito grata ao fisiculturismo, mas ao mesmo tempo é algo que eu não quero que seja um peso, entendeu? É algo que eu amo e que se eu continuasse agora me obrigando a competir, talvez eu ia começar a não gostar mais. Então eu tô feliz e é isso que importa e eu tô feliz de ter vocês aqui comigo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais os próximos vídeos que vocês querem. Beijos e se inscrevam e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.